Meu irmão, minha irmã, nos encontramos para rezar. Nos encontramos para meditar neste domingo sobre a festa do batismo de Jesus. É isso que a liturgia de hoje nos traz. E é momento para nós também renovarmos o nosso batismo, assumirmos esse batismo que um dia foi nos dado, onde nós inserimos a uma comunidade cristã, mas também recebemos a adoção filial, passamos a ser filhos muito amados de Deus. Esta festa marca o início da vida pública de Jesus. Jesus sabia que João estava batizando lá nas águas do Jordão. E ele vai até João, e ele vai até lá para receber também o batismo. Porque tinha pecado? Não. Porque ele queria se solidarizar conosco e iniciar também o seu ministério, marcado por aquele momento. A liturgia da palavra deste domingo nos traz leituras que nos faz aprofundar neste mistério. Na primeira leitura do livro do profeta Isaías, no capítulo 42, fala de um servo misterioso que foi enviado por Deus à humanidade para instaurar um reino de justiça e de paz. Esse servo já foi visto pelos primeiros cristãos como prefiguração daquele que seria e que foi o servo sofredor que carregou no madeiro da cruz os nossos pecados, nos salvou, nos remiu pelo seu sangue derramado na cruz e nos deu a possibilidade de sermos chamados de filhos também de Deus Pai. A segunda leitura narra o batismo de Cornélio. O livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, nos traz esse episódio. Pedro dá o seu testemunho de cristão e ali ele faz na casa de Cornélio uma grande catequese, onde ele fala das maravilhas de Jesus, onde ele fala da beleza do ser cristão. E naquele momento, Cornélio e toda a sua família pedem o batismo. É muito importante para o cristianismo este marco, porque Cornélio é o primeiro pagão a ser admitido ao cristianismo por um dos apóstolos. Nós vemos no Evangelho segundo São Lucas o batismo de Jesus. Jesus aparece como o Filho enviado pelo Pai, sobre quem repousa o Espírito Santo e cuja missão é libertar os homens. Meu irmão, minha irmã, o batismo de Jesus, ele foi acompanhado por 3 cenas importantíssimas, que devemos nos ater em cada uma delas, porque cada uma delas traz um significado profundo para a nossa vida. No primeiro momento fala que os céus se abriram. Deus encerrou o seu silêncio. Há mais de 300 anos, Deus não mandava mais profetas. O povo não ouvia mais a voz de Deus. E nesse momento do batismo de Jesus, Deus abre novamente seu coração e voltou àquela proximidade com os homens. É o momento da reconciliação entre o céu e a terra, a reconciliação entre Deus e a humanidade. No segundo momento, o Espírito Santo desce suave como uma pomba e pousa nos ombros de Cristo. Nós relembramos aquela cena do dilúvio, quando o céu estava fechado, quando havia acontecido aquele silêncio, somente Noé com a sua família e os animais. Então aparece aquela pombinha com um ramo de oliveira, trazendo o sinal de que a paz foi restabelecida.
Deus novamente fez paz com os homens. Voltou a amizade, voltou o relacionamento de proximidade. E o terceiro momento, ouve-se a voz vinda do céu. Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Como eu disse antes, o povo estava já há 300 anos sem profetas. Ou seja, se o profeta era a boca de Deus, eles estavam sem ouvir Deus. Ao enviar o Espírito sobre Jesus, Deus volta então a falar com a humanidade. Que coisa linda! Deus volta novamente a sua amizade, a sua proximidade com o ser humano. E aí, nessa cena do batismo, é impressionante quando nós vimos a Trindade. O Pai, que fala nessa voz, o Filho sendo batizado e o Espírito descendo suave como uma pomba. Ou seja, comemorando este grande acontecimento. Mas vocês poderiam me perguntar, padre, mas Jesus precisava ser batizado? É claro que não, ele é o autor do batismo, mas nós vimos na própria cena que João também não queria batizar Jesus. Mas não é ele que deveria ser batizado por Jesus? Mas Jesus queria mostrar que a sua atividade, que estava iniciando naquele momento, seria a continuação daquilo que João Batista já havia anunciado. João Batista termina o seu ministério, logo em seguida nós vemos a sua decapitação, a sua morte pelo rei Herodes, e Jesus começa o seu ministério. Se a gente comparar os sermões de João Batista e os primeiros sermões de Jesus Cristo, a gente vê que tem uma semelhança muito grande. Mas o que era esse batismo que João realizava no Rio Jordão? Não era um sacramento. Os sacramentos, eles foram instituídos por Jesus Cristo. O batismo de João era um rito de iniciação a uma comunidade messiânica, onde as pessoas, ao serem batizadas, elas renunciavam ao pecado, elas convertiam-se a uma vida nova e passavam a integrar aquela comunidade que estava aguardando a chegada de um Messias. Era a antecipação do batismo cristão, que não era somente em água, que não era somente para conversão, mas que era em água e em fogo, no Espírito Santo de Deus. Poderíamos nos perguntar, o que o batismo significa para nós cristãos, para nós católicos? Talvez nós saibamos da importância e da necessidade do batismo. Quando a gente vai lá no Evangelho de João, nós ouvimos aquele diálogo com Nicodemos, e Jesus afirma: só se salvará quem renascer da água e do Espírito. Na ascensão, quando Jesus volta para o céu, ele recomenda aos seus apóstolos: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Paulo resumia as obrigações e as esperanças de todos os cristãos, dizendo: pelo batismo nós fomos adotados como filhos e filhos muito amados de Deus. Nós sabemos o que realiza na pessoa o batismo? Vamos nos relembrar lá de nossa catequese. O batismo, primeiro, lava a mancha do pecado original, depois dá uma vida